Ainda faltam alguns incisos do artigo 1015 para a gente ter toda a abordagem justamente a respeito das hipóteses de incidência desse nosso recurso de agravo de instrumento, pelo menos, não é isso? Dentro da estrutura normativa do Código de Processo Civil. E o próximo tema, senhores, viável ali de interposição do recurso de agravo de instrumento, diz respeito à gratuidade de justiça. E é interessante porque aqui, tecnicamente, a lei processual criou uma situação limitadora. A lei processual está afirmando para a gente que nem toda decisão que verse sobre gratuidade de justiça atacável é pelo recurso de agravo de instrumento. Longe disso. A lei dita que exclusivamente nas situações não concessivas da gratuidade ou eventual revogação de uma gratuidade concedida, é nessas hipóteses exclusivas que se admitiria a interposição do recurso de agravo de instrumento. Portanto, decisão concessiva ou decisão que mantenha a gratuidade de justiça não seria atacável por agravo de instrumento que se discuta ela futuramente em recurso de apelação. Vamos ao nosso texto? Vamos lá, vamos ao trabalho, junto com os senhores. Percebam, 1015, item 5, é a rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou o acolhimento da solicitação de revogação que há de ditar justamente a viabilidade da interposição do recurso de agravo de instrumento, justamente a limitação, senhores, no tocante à não viabilidade do agravo de instrumento nas decisões concessivas ou de manutenção da gratuidade. Nítido que o dispositivo legal somente permite a interposição do agravo de instrumento contra decisão que não concede o requerimento ou revoga, como nós já afirmamos, tanto que, por gentileza, professor Aquém de Assis, não é agravável a decisão concessiva da gratuidade. Fica seu eventual reexame postergado, para ulterior apelação do vencido. Artigo 1009, parágrafo 1º, na linha de raciocínio do que aqui nós estamos estipulando com os senhores, ok? Portanto, decisão concessiva da gratuidade, decisão que mantém a gratuidade quando existe a solicitação de revogação, não é atacável imediatamente por recurso de agravo de instrumento. Senhores, pensemos inclusive na seguinte sistemática, ok? Eu tenho ali petição inicial, aonde esse cidadão autor solicitou justamente o quê? A gratuidade de justiça, pedindo perdão pela letra. E qual foi a decisão do magistrado? O magistrado concedeu essa gratuidade solicitada pelo autor na petição inicial. Vamos trabalhar esse exemplo. E aí, então, ocorre o que, senhores? Em contestação, eu, na qualidade de réu, vou impugnar essa decisão concessiva da gratuidade, trazendo talvez até mesmo elementos probatórios suficientes para demonstração que o autor não mereceria essa gratuidade. Ótimo. Bom, diante disso, ele, magistrado, mantém a decisão concessiva da gratuidade. Segundo a lei processual, artigo 1015, mais a sistemática processual específica, dessa decisão não cabe recurso de agravo de instrumento. Nós teremos que aguardar a sequência do processo. E, senhores, e aí surge a sentença desse juiz. E, por sentença, o juiz julga improcedente o pedido do autor. Logo, eu, réu, que arguí que ele, autor, não mereceria a gratuidade, não sou sucumbente em relação à sentença. Mas eu tenho ou não o interesse, senhores, de levar ao tribunal a discussão no tocante à gratuidade. Eu não tinha condições de interpor, nesse momento, o meu recurso de agravo de instrumento,
pelo não permissivo legal. E agora eu tenho uma improcedência, tenho a condenação do autor a me pagar despesas e honorários, mas agora sobre essa condenação vigora a situação da gratuidade, que inibe que eu possa promover o cumprimento de sentença, porque a gratuidade, sabemos disso, senhores, não impede a condenação aos ônus sucumbenciais. A gratuidade é motivo de suspensão da eficácia da decisão que condena aquele que é sucumbente ao pagamento dos ônus, às despesas e aos honorários. Então, apesar do autor ter o seu pedido julgado improcedente, apesar do autor aqui estar condenado a pagar ao réu as despesas e os honorários do seu advogado, eu não posso entrar com cumprimento de sentença, porque vigora suspensão da exigibilidade. Beleza? Senhores, portanto, eu, na qualidade de réu, não posso recorrer dessa sentença, mas eu tenho ou não interesse em recorrer dessa decisão que manteve a gratuidade, sim. Essa é uma das hipóteses em que agora eu, na qualidade de réu, vou sim apresentar o meu recurso de apelação, senhores, ok? Para discutir exclusivamente essa decisão interlocutória. Chamo a atenção dos senhores para a nossa aula sobre apelação. Nós não só discutimos isso, como eu apresentei textos doutrinários que dão suporte a esse recurso de apelação, já que eu não fui sucumbente na sentença, me permitir discutir decisões interlocutórias que me foram contrárias, que não estariam sujeitas à preclusão e que eu ainda mantenho o interesse recursal. Está aqui uma oportunidade bastante interessante dentro da nova sistemática processual. Chamo os senhores novamente à análise da aula. Lá no recurso de apelação que nós visualizamos, trabalhamos justamente esse tema quando nós comentamos justamente o artigo 1009, parágrafo 1º, nesse nosso curso. Beleza? De qualquer forma, senhores, voltamos ao conteúdo. Tá ali, ó. Não é agravável a decisão concessiva da gratuidade. Fica seu eventual reexame postergado para a ulterior apelação do vencido. Ok? Só que é interessante, senhores, destaco esse próximo tema nosso. Situação em que o recurso de agravo tem efeito suspensivo por força da lei. Situação em que o recurso de agravo tem efeito suspensivo por força da lei. Val, como assim? Eu sempre acreditei que o único recurso que carregaria efeito suspensivo de forma genérica seria o recurso de apelação. Perfeito? O único recurso que genericamente carrega justamente, senhores, efeito suspensivo é o recurso de apelação. Só que é interessante a gente pensar no recurso de agravo de instrumento, que há de ser interposto contra a decisão não concessiva da gratuidade ou que a revoga. Texto doutrinário. Vamos a ele, por favor. O agravo de instrumento da decisão que indefere a gratuidade, Fred Dier e Leonardo Cunha. O agravo de instrumento da decisão que indefere a gratuidade ou acolhe o pedido de sua revogação, contém efeito suspensivo automático. O agravo de instrumento é, em regra, desprovido de efeito suspensivo automático. O único que tem, como nós aqui já mencionamos, é justamente o recurso de apelação. O agravo de instrumento é, em regra, desprovido de efeito suspensivo automático. Se o relator não lhe conceder, não haverá efeito suspensivo. O agravo interposto da decisão, que indefere, ok? A gratuidade ou acolhe o pedido de sua revogação, tem, porém, efeito suspensivo automático. E percebam que os autores aqui mencionam e narram o parágrafo 1º do artigo 101 do CBC, que estabelece que o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão
preliminarmente ao julgamento do recurso. Ou seja, senhores, o juiz negou a gratuidade pretendida, por exemplo, pelo autor. Logo, eu teria que fazer ali o pagamento, como o recurso de agravo não tem efeito suspensivo. A regra é que essa decisão não concessiva da gratuidade gerasse efeito imediato. E aí eu teria que fazer o pagamento das custas recursais também, beleza? Aí veio a lei e fala que justamente está dispensado do recolhimento das custas esse que teve a gratuidade revogada ou não concedida até final julgamento do recurso. Joga de novo. Tá ali, ó. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até a decisão final do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. E nos termos do seu parágrafo 2º, confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O Fred Dier e o Léo Cunha leem nisso daqui uma figura de efeito suspensivo imediato para essa hipótese de agravo de instrumento. Tudo bem? Só que, senhores advogados, vamos à prática processual. Vai requerer o efeito suspensivo. Ok? Porque não dá para a gente ter uma insegurança. Numa interpretação analógica feita por esses autores, de todas as situações não concessivas ou de revogação da gratuidade de justiça. Portanto, eu peço aos senhores muito carinho, muita sobriedade, muita atenção. Entrou com agravo de instrumento contra a decisão não concessiva da gratuidade ou decisão que revoga a gratuidade, por gentileza, senhores, façam a solicitação do efeito suspensivo. Perfeito? Maravilha.